essa rotacional. A entidade quântica, que eu penso como uma onda misteriosa, etc., se eu pegasse ela aqui, né, pudesse debaixo do braço, seria como um baguete. Olha o baguete assim de lado, é um baguete perfeito, né? Qualquer direção que eu gire é o mesmo baguete. O baguete não tem nenhuma escolha de direção privilegiada. Só que, na verdade, esse baguete tem uma propriedade dentro dele, que é que na hora, sei lá, que eu quebro o pão, se um lado quebra para cá, o outro necessariamente vai quebrar para lá. Então, embutido nele, ele tem essa, pode chamar de conservação de spin, de momento angular. A soma desse com esse é zero. Mas eu não sei se vai quebrar assim, ou assim, ou assim, né? Ou assim. Agora, eu posso controlar isso, dependendo das coisas que eu meço. Então, se eu coloco os detetores assim, eu vou obrigar ele a colapsar para cá. Só que eu não... Isso nos lembra um pouco a discussão de ontem. Eu posso escolher se o fenômeno vai ser ondulatório ou corpuscular. Eu posso escolher o que eu vou medir. Eu posso determinar em qual direção o meu baguete vai colapsar. Mas tem uma coisa que eu não consigo determinar. Eu não consigo determinar se, ao obrigar o baguete quântico a colapsar nessa direção que está expressa nesse desenho, eu não posso ter certeza se do lado de cá vai colapsar para mais um ou menos um. Então eu não tenho controle sobre o resultado do experimento. Eu tenho controle sobre o que eu vou medir. E eu tenho controle, agora essa situação funciona assim. O Ricardo, né? O Fernando está lá na Lua, a gente manda, ele falou muito aqui, a gente pôs ele numa nave espacial, mandamos ele embora para a Lua, né? Para ele seguir a carreira lá, investigando as propriedades da Lua. E a gente aqui na Terra, né? Arrependidos e tal, estamos lá falando com ele, conversando, o Grêmio, o Inter, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Muito bem. Então, aqui no meio do caminho tem uma nave espacial que manda esses pares assim para a Lua e para a Terra. Então, na Terra, segundo esse nosso modelinho ondulatório da física quântica, eu tenho um baguete cilíndrico com simetria cilíndrica. Eu falo, bem, eu quero medir o quê? Na direção Z, vamos chamar de Z. Então eu sei que ao medir, eu vou provocar um colapso dessa onda. Quando a onda for detectada aqui essa onda está em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas no momento que eu meço lá, eu provoco um colapso instantâneo e ela colapsa para cá. Então, aqui da Terra, eu conseguiria, segundo essa interpretação, controlar qual vai ser o estado final. Não o estado final, desculpa, eu não consigo controlar o estado final. Eu consigo controlar se o estado final vai ser na direção Z ou na direção X ou na direção intermediária. Agora, se vai ser mais um ou menos um, isso eu não controlo. Isso é a natureza que decide. Então, eu consigo fazer com que o estado dos spins, eu posso escolher que ele seja ou menos, nessa direção menos Z, ou mais Z. Mas eu não sei se ele vai estar aqui ou aqui. E o que acaba acontecendo é que o Fernando, né, a gente resolve mandar um código para ele para dizer que o Inter ganhou, tal. Acabou de acabar o jogo e ele está lá, ansioso para saber o resultado. Então a gente quer mandar essa informação instantânea. Então a gente fala, olha, se o Inter ganhar, a gente vai medir, esse ímã vai ficar na direção A. E se o Grêmio ganhar, a gente vai colocar o ímã na direção 90 graus, a gente vai colocar na direção perpendicular a 0 graus. E aí vai colapsar para um alto estado disso que eu estou medindo. Só que o que acontece é que lá na Lua, ele não tem como saber se a gente colocou o nosso ímã na direção mais Z ou mais X, 0 graus ou 90 graus. Então, ele não sabe como é que ele deve medir o que ele vai medir. A gente que está na Terra, a gente pode prever o que vai acontecer se ele medir na mesma direção, mas a gente não consegue transmitir informação para ele. Então, eu dei uma explicação meio rápida, meio embolada. Isso dá para mostrar com mais cuidado que, apesar da nossa interpretação ondulatória realista, falar que existe uma onda real, isso parece agora com um baguete. E eu, ao medir aqui, conseguir alterar a forma desse baguete, lá na Lua, em parte, mas eu não consigo controlar tudo porque eu não sei se o pãozinho lá vai estar virado para baixo ou para cima.
apesar da interpretação dizer que eu tenho todo esse controle, dá para mostrar que mesmo assim eu não consigo transmitir uma informação instantânea para o Fernando. Então, ele só vai descobrir o que aconteceu no jogo depois que eu mandar um sinal convencional, que viaja a velocidade da luz e chega lá depois de, sei lá, alguns segundos, 20 segundos. Quanto tempo demora para a luz chegar na Lua? 1,28 segundos. Não. Talvez 380 mil segundos. quilômetros por 380 mil quilômetros. A luz anda a 300 mil quilômetros, 1,28. Não, deve ser 1,8 segundos é pouco, deve ser um pouquinho mais. Mas tudo bem. Não, se a cada segundo a luz ela demora 300 mil quilômetros, vai sobrar 80 mil quilômetros, 1,28. Bem, tudo bem, então eu vou confiar em você. Então, quanto? 2 segundos? Mais ou menos? Não deve ser, porque o Sol é 8 minutos, né? Isso. E a Lua, ela é o quê? A distância dela é 380 mil quilômetros. Mas tudo importa. Então, depois de um certo número de segundos, pode ser 2 segundos, só depois desse tempo que a luz demora para chegar na Lua, é que o Fernando vai saber o resultado do jogo. Não adiantou a gente montar todo o experimento para tentar mandar informação instantânea. Agora, eu estou falando assim, como eu falei, uma explicação meio enrolada, não consegui mostrar para vocês isso, mas eu estou só indicando isso para, se vocês quiserem estudar isso e entender isso melhor, aí né, estuda com mais calma. Mas então depois do Big Bang, a primeira fase do universo foi toda, para voltar ao termo aquele, foi todo polarizado. Tem isso, né? Essa descoberta recente que fizeram indica isso, né? Está sabendo Não sei. que fizeram uma descoberta agora? Não sei. Não? Então fizeram uma Adivinha. descoberta e eles conseguiram medir a polarização da luz do início do universo, que é da radiação de fundo do universo. Já sabia que existia, mas ninguém tinha conseguido medir a polarização. E agora, faz 3 semanas atrás, mediram a polarização com medições muito precisas, difíceis de fazer, e o resultado é consistente com a hipótese da inflação do universo. E a pessoa acha que isso vai dar prêmio Nobel. Então, pena que você não pensou nisso antes. Faltou o professor, né? Bem, em termos de descrição quântica, eu não apresentei o formalismo para vocês, mas isso é mais ou menos o jeito que a física quântica descreve aquele estado emaranhado, aquele estado do baguete cilíndrico. Vamos só dar uma analisada sucinta aqui. Ele tem 2 termos. Vamos analisar um desses termos. Ele fala que a partícula 1 está apontada com o spin mais A, né? E a partícula 2 está apontada com o spin menos A. Isso é somado, por sinal mesmo, não importa, mas está somado com a situação inversa. Em que a partícula 1 está apontada para baixo e a partícula 2 apontada para cima. Isso ainda é um pouco complicado, mas agora vamos ver o que acontece quando você mede. Quando você mede, você obtém esse quadro que a gente já se acostumou. Aqui deu mais 1 e aqui deu menos 1. Então agora o estado quântico se escreve dessa maneira aqui. Agora vamos ver. A partícula 1 está no estado mais A. E a partícula 2 no estado menos A. Certo? Então é dessa maneira que, com esse formalismo engraçado, com esses risquinhos, coisas curiosas aqui, é assim que essa representação da física quântica, que é a usual, representa o estado após a medição. E antes da medição? E antes da medição, você tem uma superposição. É como se o fóton tivesse 2 lugares ao mesmo tempo, é como se o átomo tivesse 2 lugares ao mesmo tempo, ele descreve como uma soma de 2 ondas, 2 amplitudes. Depois da medição, ela colapsa para uma delas. Olhando para isso, parece então que eu estou dizendo que o meu baguete cilíndrico, na verdade, já amassou na direção mais E, mais A, né? Mas o que acontece é que apesar de não estar claro aqui, se você pegar qualquer ângulo que você queira, por exemplo, esse ângulo a 90 graus, como é que você exprime esse ângulo a 90 graus em função do A e do menos A?
Aí você substitui cada um desses termos aqui pelo ângulo que te interessa, que está a 90 graus. Aí você faz um montão de continha, quando você chega no final, você obtém a mesma equação, a mesma fórmula. Ou seja, essa expressão ela é invariante para qualquer ângulo que você tome. Qualquer ângulo A que você considere aí, vai dar um resultado com a mesma cara, exprimindo a anticorrelação perfeita para qualquer que seja os ângulos. Tá? Bem, então essa foi uma parte meio difícil, né, da gente explicar, envolve um pouquinho de matemática, envolve esse conceito que é uma novidade, né, na física quântica, que é o de que quando duas partículas interagem, elas conseguem formar um estado com uma simetria que nem na ótica, nem das ondas clássicas você tem. Né? Então esse na verdade é um terceiro elemento novo da física quântica. Então vamos ver quais são os elementos novos da física quântica. Como eu mencionei, física quântica diz que a matéria é ondulatória. Né? A ideia de ondas de matéria. E o segundo ponto importante, quantização, né? Na medição. A medição é na forma de pontinhos. Então, até ontem, essas eram as duas novidades da física quântica. A gente tratou do princípio da incerteza, lembra? O princípio da incerteza é algo que existe na física ondulatória clássica. No caso da quântica, ele é basicamente a mesma coisa, somado com a quantização na medição. Mas agora a gente tem um elemento novo, que não está englobado aqui, que é a propriedade do emaranhamento. Existe uma maneira de eu incluir o emaranhamento aqui. Tá? Eu posso considerar o emaranhamento como uma simples consequência de ondas da matéria do tipo clássico. Só que para fazer isso, nesse caso aqui, eu preciso ir de 3 dimensões e passar para 6 dimensões. Querendo dizer que se você for uma pessoa que aceita 6 dimensões, é muito bacana, né? Tem as 3 dimensões do espaço, mas eu aceito 6 dimensões. Eu sou um cara muito aberto, eu aceito 6 dimensões. E eu aceito ondas em 6 dimensões. Se você é uma pessoa desse tipo, então você pode considerar que o fenômeno de emaranhamento é simplesmente consequência do comportamento ondulatório em 6 dimensões. Mas isso matematicamente é complicado, é uma geometria, né? Mas o que acaba acontecendo, eu não expliquei muito o que é isso, mas o que acaba acontecendo é que essas duas partículas, elas são representadas como uma única partícula. E aí você consegue... Mas normalmente a gente considera que essa coisa de 6 dimensões não existe, né? Existe só 3 dimensões. Se a física quântica fala em 6 dimensões é porque é uma descrição matemática. Então a gente não vamos aceitar a história de 6 dimensões. Isso é coisa de matemático. Então, na verdade, a teoria quântica tem uma coisa nova, né, mais fácil a gente falar assim, que é essa coisa de emaranhamento. O que é o emaranhamento? O emaranhamento é uma espécie de conservação de uma simetria, que é só quebrada na hora da medição, ou na hora que o sistema interage com o ambiente, de maneira forte. Eu posso ter duas partículas emaranhadas, mas à medida, se ela estiver aqui no ambiente, o ar batendo, o sol batendo, tudo, essas duas partículas vão começar, elas vão sair desse estado e cada uma vai ficar independente. Não vão estar mais emaranhadas. Mas é claro que os experimentos são feitos num sistema isolado, bonitinho. Então, o pessoal conseguiu manter emaranhamento com partículas separadas a vários quilômetros de distância uma da outra. Então, as partículas estão lá, né? São duas pessoas, dois irmãos ali, um casal apaixonado, sei lá, que tem aquela simetria perfeita. Aí
acontece uma separação no espaço, mas a união é tão forte que é como se eles mantivessem aquela simetria, mesmo separado assim. Mas é uma coisa muito delicada. Quando interage com o detector aqui, aí a coisa quebra e há o colapso, né? E aí, uma maneira de exprimir isso é falar em quebra de simetria. Então esse é o terceiro mistério. E um quarto ponto que eu não mencionei aqui, nem vou trabalhar, mas que eu acho que é importante salientar, que não tem na física clássica, tem a ver com esses spins. Spins inteiros e semi-inteiros que exprimem dois tipos de partículas, chamadas bósons e férmions. Então essa diferença é importante, tem que ser introduzida. É uma coisa que não tem na física clássica e que não se reduz ao que a gente viu até agora. É uma coisa nova, assim, uma propriedade nova. Então essas são pelo menos 4 coisas novas na física quântica em relação à física clássica. Mas não precisa de muito mais coisa. O princípio da incerteza, tunelamento, tudo está embutido aí. Dualidade onda-partícula também, etc. Muito bem, então agora a gente já aprendeu tudo que a gente tem que aprender de física quântica e agora a gente vai chamar o nosso Einstein, né? Ontem o Bohr veio visitar-nos, né? Ele nos apresentou sua concepção e hoje a nossa visita é o Einstein, né? Professor Einstein, vindo especialmente aqui para nossa aula, e ele vai nos ajudar então a mostrar, segundo a visão dele e dos seus colegas, de que essa coisa de teoria quântica é uma teoria muito boa, mas ela é incompleta. Existem mais coisas que a teoria quântica não consegue descrever. Então, o Bohr, né, que foi embora. O Bohr, enquanto ele estava falando, gente, olha, a física quântica chegou no limite do nosso conhecimento. Né? Vamos repetir o que ele falou ontem? O mundo quântico ele é uma coisa misteriosa. E a nossa cabeça evoluiu por seleção natural para entender os objetos clássicos e a gente não consegue entender essa coisa que é um elétron. Mas, felizmente, a gente consegue capturar o elétron de maneira complementar. Em alguns experimentos, a gente consegue compreender o elétron usando o modelo corpuscular. Em outros experimentos, a gente usa o modelo ondulatório. E com isso, a gente consegue satisfatoriamente explicar, prever tudo que vai acontecer nos experimentos. E é isso, acabou, não dá para fazer mais nada. Não, mas o que é o elétron? Ele é uma entidade mais complicada, em 6 dimensões? Não dá para falar nada. Esse é o limite do nosso conhecimento. Aí ele tem um discurso que eu não preparei, mas falando que, olha, que quando você interage com o átomo, existe um elemento incontrolável, você provoca um distúrbio incontrolável, então você não consegue saber mais sobre o átomo. Não tem jeito. É um limite fundamental do nosso conhecimento. E a teoria quântica é a teoria que descreve isso, e não dá para fazer mais do que isso. A teoria quântica é a palavra final. Então, Bohr chegou a falar isso. Não com essas palavras, mas ele falou, ele defendeu que a teoria quântica, naquele momento pelo menos, era uma teoria completa. E que era uma limitação, mesmo com física de partículas, física nuclear, astrofísica, podia descobrir um montão de outras coisas novas sobre a natureza, mas a limitação quântica ia se exprimir em todas elas. Que era uma limitação fundamental. O ser humano encontrou o fim, né, o limite do conhecimento dele. Mais do que isso não dá para conhecer. Porque é muito pequenininho, porque quando a gente olha, a gente mexe e atrapalha, e não dá mais para a gente extrair essa informação. E o Einstein falou, o Einstein nunca gostou muito, né, da teoria quântica. E aí, então, ele, em 27, ele propõe um experimento lá, para tentar mostrar que o princípio da certeza está errado, e o Bohr, no congresso que eles estavam, mostrou que o Einstein mostrou que dava para responder ao Einstein. 3 anos depois, ou sei lá, 5 anos depois, no outro congresso que teve, o congresso de Solvay, o Einstein tem uma nova ideia genial para mostrar que a teoria quântica não conseguia explicar uma coisa. E o Bohr passou a noite em claro e chegou de manhã
uma resposta linda. E aí todo mundo falou, o Bohr, então, ganhou do Einstein 2 vezes. O Einstein está velho, o Einstein, né, virou cabeça dura, não quer aceitar a teoria quântica. E Bohr, Heisenberg, Pauli, com a sua interpretação ortodoxa, realmente estão certos e vamos agora calcular e não vamos mais, né, não vamos ficar filosofando, vamos calar a boca e calcular e vamos ganhar prêmio Nobel, né? Muitos fenômenos novos aí, que se a gente descrever a gente ganha prêmio Nobel e muitos ganharam prêmio Nobel. E foi mais ou menos assim que aconteceu. Porém, o Einstein continuou matutando. E aí ele e o Podolsky Rosen tiveram a seguinte ideia. Vamos ver se eu consigo explicar. Vou fazer um desenho. Então, a gente viu que a gente pode medir o spin na direção A, que eu vou chamar de 90, né, graus, ou de direção Z, né, e na direção X. Vou fazer o desenho da direção X aqui. Bem, eu preciso girar o aparelho, né? Vamos girar aqui, a gente vai ficar vendo a parte de cima dele. Vou chamar esse eixo de X. Eu deitei o aparelho, não é isso? E eu tenho que deitar os detectores também. Né? A ideia é girar eles aqui assim. Tá bom. O pé de trás ficou menor. E do lado de cá a mesma coisa. O aparelho na mesma orientação horizontal aqui. E os aparelhos. Esse mais perto, aquele mais distante. Então, Fernando, né? Vou representar aqui você livremente. Na Lua, né? Feliz. Realizado. E nós aqui, todos aqui na sala, fazendo experimento aqui na Terra. Muito bem. Então, vamos supor, já que eu desenho aqui, eu vou querer fazer os desenhos, eu não quero manchar esse quadro aqui. Vamos considerar. Vamos supor que surpreendam duas partículas sejam emitidas numa estação espacial entre a Terra e a Lua. E elas são emitidas em direções opostas. Elas estão no estado emaranhado. Então nós aqui na Terra, o que a gente pode fazer? A gente pode medir na direção X. Bem, a gente pode controlar qual vai ser o resultado do experimento? Não, eu não sei se vai cair aqui ou aqui. Vamos supor que caia aqui. E agora? Eu consigo prever o que vai acontecer na Lua? Eu consigo, por causa da anticorrelação perfeita. Ou seja, se aqui caiu no sentido mais, digamos, eu sei que aqui vai cair no sentido menos. Né? Mas isso seria tecnicamente uma previsão? Bem, não sei, mas no instante que eu meço, não, é que seria uma previsão no sentido de que eu posso tirar o detetor aqui, por exemplo, e afastar ele bastante. Então, no momento que eu meço aqui, ali ainda não aconteceu nada, em termos de detecção. Então, aí eu posso falar, vai acontecer, ele vai cair aqui em cima.
Então eu fiz uma previsão, porque antes do tempo, eu já previ onde ele vai cair. E eu posso, na verdade, afastar isso quanto eu queira, se eu quiser. Muito bem. Então aqui, nesse caso, eu não posso dizer que a probabilidade é 1 de cair aqui? Antes de terminar o experimento. Ali já terminou, eu detectei embaixo. Eu tenho anticorrelação perfeita, ele vai ser detectado aqui. Com probabilidade igual a 1, né? Mas eu ainda não detectei. Agora, não é razoável supor que se a detecção vai ser com probabilidade 1, não é razoável que aqui vai ter alguma coisa chegando? Não é razoável dizer que o átomo está aqui? É razoável. Se eu tenho certeza que vai ser aqui, ainda não aconteceu, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Então, eu posso dizer que aqui tem um elemento de realidade. Seria, enfim, alguma coisa que eu associo à realidade, algo que existe e que tem a flechinha do spin na direção mais x, né? Eu estou na direção mais x. Mais ou menos x. No caso seria menos, né? Menos x. É que aqui está no horizontal, enfim, menos x. Tá? Eu nem medi. Mas por que eu sei que vai dar isso? Por que eu me sinto seguro? Porque eu sei que um pouquinho depois, quando ele chega no detector, ele nunca vai cair aqui, sempre vai cair aqui. Então eu posso dizer que aqui tem algo real. Mesmo eu não medindo. Veja que isso foge um pouquinho do antirrealismo, né? O Bohr, ele não gostava muito disso. Você tem que observar para falar que é real. Antes da observação, mas o Einstein vai falar, não, mas veja, a probabilidade é 1, é 100% de certeza, não tem jeito. Você não vai mudar o experimento também, né? O Einstein não. Enfim, então, já que você tem certeza que vai acontecer alguma coisa, você pode dizer que aqui pertinho, com certeza tem alguma coisa real, com spin mais x. Bem, o Einstein, o Bohr tentou, ele não gostou muito disso, mas é um argumento razoável do Einstein. Ok, Einstein, vamos conceder a você esse teu argumento, de que se realmente eu medir o spin na direção x aqui, deu mais 1 aqui vai dar menos 1, mas antes de medir eu posso dizer que tem algo real na Lua. Ok. Aí o Einstein, né, com 2 de tarde, fala assim, muito bem, mas eu não realizei o experimento. Isso aqui é só uma possibilidade. Se eu tivesse medido o spin na direção x, lá na Lua eu poderia dizer que há um elemento de realidade menos x. Tem outro detalhe que eu não salientei, que eu devia ter salientado. Esse menos x aí, ele ocorreria mesmo se não tivesse esse detector aqui, né? Mesmo se não tivesse isso aqui, no instante que eu meço o mais x aqui, ocorre o colapso, né? Essa onda se transforma nessa, e lá na Lua, com certeza, eu vou ter o spin na direção menos x. Eu nem preciso ter o detector, tudo bem? Mas lá não tem um indutor? Não, mas se eu pusesse o indutor, com certeza ele chegaria aqui. Vamos colocar dessa maneira. Então, eu digo que tem um elemento de realidade aqui na Lua, mais x, nesse caso, menos x. Por quê? Porque você chamou de indutor, né? Um nome interessante, mas enfim. Nosso ímã aqui. Dando o ímã aqui apontado na direção x, como colapsou para cá, eu sei que o estado na Lua é esse chamado alto estado, né? Spin na direção x, com sinal menos, com valor menos x. Eu sei que se ele entrar nesse aqui, ele vai terminar aqui com certeza. Olha, se eu tenho certeza que ele vai cair aqui, eu posso atribuir um elemento de realidade aqui para ele. Quer dizer que ele existe aqui com o spin bem definido. Tá? Então, na verdade, eu nem precisava passar por aqui, né? Muito bem. Então, eu vou apagar porque esse aqui, vocês já entenderam a ideia. Agora o Einstein vem para a gente. Agora, o truque, gente, é o seguinte. Para a gente enganar o Bohr, a gente não vai fazer nenhuma medição. Como assim, Bohr? Como assim, Einstein? Vocês vão ver. Eu poderia ter medido isso. Mas eu poderia ter medido na direção Z também. Ué, mas agora é um experimento totalmente diferente. Eu sei, mas ó.
E agora? O que aconteceria se eu medisse aqui na Terra na direção mais Z? Bem, não dá para saber. Talvez seja um clique aqui, talvez um clique aqui. Tá, vamos supor que seja um clique aqui. Ora, se o clique for aqui, e vai dar o resultado mais Z, isso significa que lá na Lua, a minha função de onda agora, ela está com o spin na direção menos Z. Certo? Ah, Einstein, mas qual é a graça desse argumento? Ou você faz